Meus irmãos, glória a Deus, não é? Hoje nós tivemos uma mudança de última hora na nossa agenda, porque o pastor Roberto de Lucena, ele teve uma convocação, ele é secretário do governador do estado, né? E ele foi convocado em estar representando o governador em um evento no interior, e ele não conseguiria chegar aqui no horário. E ele nos avisou e falou: pastor, mas eu quero estar com vocês. E no domingo ele estará conosco. Era para ele estar ministrando nesta noite com a gente. Mas nós tivemos que remanejar isso. E ele então estará com a gente no domingo pela manhã. E será um prazer ao nosso coração. Amanhã, sábado, nós temos a presença do Anésio Rodrigues aqui. Pastor Anésio estará com a gente. E no domingo à noite o pastor Marcelo fecha esse tempo, ministrando a palavra, ministrando a vida da igreja. Então a gente fecha esse tempo, encerra esse tempo no domingo à noite. E com certeza, gente, é um tempo de muita gratidão no nosso coração. Eu quero hoje conversar um pouco com você aqui sobre aquilo que nós achamos importante a gente trazer à memória aqui nesta noite. Acho que é bom que a gente pense o seguinte, que existe muita gratidão no nosso coração. Eu estava ouvindo a Andréia falando aqui, e ela falando do tempo dela, do tempo que ela está na igreja, 10 anos. Hoje o pastor Alex falava para mim: eu estou na igreja, pastor, há 21 anos. A Nádia, ela está há 24, beirando ali 25 anos. E eu me lembrava da Nádia quando ela se assentava nos primeiros bancos da igreja, e ela fazia intercessões pelo seu namorado, que até então não era da igreja e não servia a Jesus, que era o pastor Alex. Mal ela sabia que Deus estava preparando alguém para servir a Deus e ser um pastor que nos auxilia aqui com muita competência aqui nesse lugar. Mal ela sabia disso, e hoje a gente conversava sobre isso, e eu falava: Nádia, como Deus te honrou. E ela me olhava e ria com um sorriso largo, agradecendo a Deus pela história que Deus tem escrito na sua família, na sua casa. E cada um de nós aqui tem uma história. Estava vendo a Celinha aqui, está desde o primeiro culto com a gente. Celinha era adolescente, jovem naquele tempo. Hoje mãe de filhos, casada com o Marcão, uma família linda também. Não é? Irmão Jair e irmã Vera estão ali. Então, isso é um motivo que nós temos de muita gratidão. Então nós agradecemos a Deus pela trajetória da igreja. Reconhecemos a liderança de cada um que é líder hoje, que foi líder ontem e que passou aqui por nós, e alguns nem estão mais entre nós. E por que não estão? Não estão porque pensaram de repente de uma maneira diferente, que é a nossa maneira de pensar aqui. E aí a Bíblia diz: como que duas pessoas andam juntas se elas pensam diferente, não é verdade? Então, algumas pessoas vão, outras chegam. E na vida da igreja a gente viu isso acontecer. A gente tem gente que no decorrer da caminhada colocou a nós uma nova maneira de pensar, uma nova maneira de entender as coisas. E nós então, com muita sobriedade, com muita certeza no nosso coração do que Deus nos disse um dia, a gente então colocou a pessoa a par daquilo que nós cremos em Deus para nossa vida de comunidade local. E aí a pessoa acaba escolhendo fazer outro caminho, estar em outro lugar, e nós respeitamos isso, e nós louvamos a Deus por gente muito boa que passou aqui com a gente, mas que hoje também não está mais entre nós. E nós enfatizamos que em todas essas coisas Deus tem nos sustentado com a sua fidelidade. Amém ou não amém? Deus tem nos sustentado. O nosso passado, aquilo que já aconteceu entre nós, foi muito importante para o nosso desenvolvimento. E nós continuamos a desenvolver. Nós continuamos a crescer. 27 anos aqui, eu e o pastor Marcelo, diante da igreja, com a nossa vida exposta, porque a gente tem uma vida
uma vida aberta, temos relacionamento com as pessoas, nos relacionamos com as pessoas no nosso dia a dia. E é claro, minha gente, que nós como pastores reconhecemos que no decorrer da caminhada existem desgastes que são naturais, desgastes que a gente precisa estar realizando as devidas manutenções na nossa própria vida, para que a gente não se torne tão desgastado ao ponto de desanimarmos no meio da caminhada. É possível que você imagine, pastor, em 27 anos de caminhada, vocês já tiveram vontade de parar alguma vez? De voltar àquela vida secular que vocês tinham, porque vocês são integrais da igreja? Eu confesso para você que em um certo momento, em 27 anos, eu pensei seriamente nisso. E aí a gente se ajudava. O pastor Marcelo, não sei se ele pensou seriamente nisso em algum momento. Mas por quê? Porque os desgastes são naturais. Gente, se você lida com pessoas, você sabe o quanto é difícil lidar com pessoas. E isso é natural. Lidar com gente não é tão fácil. Lidar com gente não é também tão difícil. Mas lidar com gente exige de nós muita flexibilidade. Flexibilidade no que pensamos, flexibilidade no que entendemos, flexibilidade no que falamos, na maneira como falamos. E em toda essa caminhada, você imagina quantas coisas a gente já não escutou em nome de Deus para a gente. Quanta coisa a gente já não escutou de gente que chegou até nós e disse assim: pastor Marcelo, eu tenho uma palavra de Deus. E aí a pessoa colocou diante de nós. Pessoas que tiveram sonhos e que vieram colocar seus sonhos diante de nós. Meu irmão, celular é uma bênção. E a memória desse negócio aqui é uma bênção. Eu tenho memórias aqui de 20 anos atrás, que estão todas, vão se salvando, vai se atualizando, a gente vai trocando o aparelho, mas as memórias ficam ali. E eu tenho coisas boas e eu tenho coisas que não foram tão boas, todas armazenadas aqui dentro e guardadas como um diário. E essa semana eu estive vendo algumas mensagens que nós tivemos que confrontar, porque elas vieram até nós em nome de Deus. E se nós não fôssemos de uma certa maneira, se nós não tivéssemos uma direção de Deus para a vida nossa, como pastores, talvez por causa destas visões, desses sonhos e dessas, entre aspas, supostas profecias, talvez nós nem existiríamos mais como igreja. Talvez nós teríamos rachado. Talvez nós teríamos feito caminhos diferentes. Mas nós nos firmamos naquilo que Deus havia nos dito desde o início, ou antes de iniciarmos a igreja. Porque a igreja não se inaugura, a igreja ela já existe. E ela passa então a desenvolver o seu trabalho. E foi assim que aconteceu conosco. Então, queridos, dentre tantas coisas que eu estava vendo aqui, o Espírito de Deus me fez pensar sobre uma palavra que eu iria pregar no domingo pela manhã aqui. Mas nós vamos ver hoje, nós vamos ouvi-la hoje. Hebreus capítulo 10, eu quero ler o verso 23 ao verso 25 com você. Vai ser projetado aqui, mas se você quiser acompanhar na sua Bíblia, você acompanha, não há problema nenhum. Eu quero falar sobre nos firmarmos na esperança e unidos em amor. A maior parte de nós aqui é membro da igreja. Muita gente não está aqui por uma série de razões que a gente entende também. E no domingo nós vamos ter todo o povo aqui reunido. E vai ser uma bênção muito grande. Mas Hebreus capítulo 10, verso 23 ao 25 diz assim: guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar. Pois quem fez a promessa é fiel. Consideremos-nos também uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras.
Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes façamos admoestações, e tanto mais quando vedes que o dia se aproxima. Queridos, eu fiquei pensando no que nós poderíamos trazer como palavra de incentivo à vida da igreja, à vida de cada líder, à vida de cada obreiro, à vida de cada pessoa que serve neste lugar, e sobre a vida de cada um que é membro desta igreja. Como que nós poderíamos nos esperançar? Como que nós poderíamos renovar as nossas esperanças aqui nesta noite e nesses dias que se seguem? Porque com certeza, cada pastor que virá aqui, cada pregador que estará aqui nesses dias, ele nos deixará uma palavra de estímulo, de fé, de direção. Uma palavra que nos consolará, uma palavra que nos edificará, uma palavra que nos consolará. Esse é o resultado da palavra profética. Ela exorta, ela consola, ela edifica. Tudo aquilo que é fora da consolação, da exortação e da edificação, teremos que nós ficarmos com o pé atrás. Por quê? Porque a palavra de Deus consola, exorta e edifica a nossa vida. Ela faz isso conosco. Não há outro propósito de Deus a não ser no sentido de nos edificar, nos consolar e nos exortar, ou seja, nos chamar ao conhecimento, nos trazer para perto e nos encorajar. Esse é o conceito da exortação na Bíblia. Exortação é trazer para perto, é ajudar. Exortação é você levar o outro junto com você por um caminho de vida e de bênção. Isso é exortar. É por isso que a palavra de Deus nos exorta. Então vamos considerar esse texto que nós acabamos de ler. O verso 23 diz: para que a gente guarde firme a confissão da esperança sem vacilar. Pois quem fez a promessa, ele é o quê? Ele é fiel. Então a gente precisa, como igreja, nós precisamos fazer o quê? Nós precisamos entender que Deus é fiel às suas promessas. Deus é fiel a tudo aquilo que nos promete. Com certeza Deus tem promessas para a sua vida de uma maneira individual. Deus tem promessas para a nossa vida de uma maneira coletiva. Deus tem uma palavra para a nossa vida de uma maneira coletiva. Deus tem uma palavra para a vida da igreja de uma maneira coletiva. E nós sempre acreditamos nesta palavra que Deus nos deu. Uma palavra que nos encoraja a mantermos a fé. Mantemos a fé mesmo diante das dificuldades. Em toda a nossa trajetória, houveram momentos de muita alegria, momentos de muito fervor. Há 27 anos atrás, a gente estava neste mesmo horário, às 8 horas da noite, nós estávamos, ou às 19 horas, naquele tempo às 19 horas, dia 16 de maio de 1998, a gente estava eufórico. A gente estava na porta da igreja aguardando, porque a gente não sabia como que ia ser, porque nós não tínhamos gente na igreja. Nós íamos abrir uma porta sem gente, não tínhamos gente. Éramos 2 meninos que as pessoas chamavam de meninos, de garotos, e a gente se sentia tocado pela palavra os meninos, os garotos. Hoje não, hoje um pouco mais experiente, hoje um pouco mais sem telhado. O pastor Marcelo ainda está bem pra caramba, tá? Nunca vai ter esse problema aqui né? Mas é bênção, né? Que ele não tem um salmo para ele também. Eu tenho. O Senhor abençoe a minha entrada e a minha saída desde agora e para sempre. Ele não tem um salmo desse para ele, mas eu tenho. Então, gente, a gente estava eufórico e na medida que as pessoas iam chegando, chegaram 100 pessoas, encheu o salão. Aí foi chegando mais gente, foi ficando para fora. Eram os amigos que estavam ali com a gente. Os amigos que estavam nos estimulando, nos encorajando, dizendo para nós: ó, nós acreditamos no que Deus falou com vocês. Nós acreditamos no que Deus tem para a vida de vocês. E nós não sabíamos exatamente o que ia acontecer.
Uma vez alguém me perguntou assim: pastor, você imaginava que ia ser como está sendo? Eu falei: olha, a gente acreditava que Deus era bom, mas a gente não sabia como ia ser. A gente sabia que Deus seria bom, e é bom que você saiba que Deus é bom. É bom que a gente saiba que Deus é bom. Então assim foi o nosso início. Aí a gente ficou ali 1 ano, depois fomos para Glicério, um salão um pouco maior, com o dobro, que comportava ali o dobro de pessoas, quase o triplo de pessoas. E aí nós estávamos felizes também. Inauguração, a mesma coisa, muita gente. Um dia depois, a realidade nossa. E assim foi indo, e assim fomos andando, mas sempre firmes nisso, confessando a nossa esperança, confessando aquilo que Deus havia nos dito. Eu me lembro da minha primeira mensagem na igreja. Deus disse a Abraão: se tu uma bênção. Foi minha primeira palavra na igreja. Se tu uma bênção. O que é ser bênção? Ser bênção é ser um meio de felicidade. E eu nunca me esqueci disso. E desde aquele primeiro culto, a minha primeira palavra, eu estou comprometido com isso. Eu quero ser um meio de felicidade para quem quer que seja. Eu quero ser um meio de bênção. Eu quero ser uma bênção, porque se Deus disse isso a Abraão, lá bem distante da nossa época, essa palavra continua sendo a mesma. Deus quer que eu e que você sejamos uma bênção, e o nosso desafio é continuar sendo bênção. E Deus nos encoraja, guardemos firme a confissão da esperança que é em nós, sem vacilarmos. Sem vacilarmos. Qual é a base da nossa esperança? A base da nossa esperança é a fidelidade de Deus. A nossa esperança está fundamentada em Deus. A nossa esperança está fundamentada no Senhor. E porque ela está fundamentada no Senhor, então nós podemos continuar firmes, confessando a nossa esperança. Por quê? Porque ela está baseada na fidelidade de Deus. E Deus, Ele não falha. O homem mente. O homem diz algo para você hoje e não faz amanhã. Mas aquilo que Deus diz, Ele sustenta, porque Deus é fiel. A Bíblia diz que Deus não é filho do homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Tendo Ele dito, Ele é poderoso para cumprir o que Ele disse. E se você espera em Deus, você nunca será decepcionado. Se você espera em Deus, você nunca será frustrado. Se a sua esperança, ela está embasada na fidelidade de Deus, esteja certo, você vai ter um testemunho para contar. Você vai ter o testemunho para contar. Você vai ter uma palavra de bênção para contar. Então, nós como igreja, nós podemos confiar que Deus cumprirá tudo aquilo que Ele tem nos prometido. Deus é fiel, amém ou não amém? Deus é fiel. Deus é fiel ao que nos promete. Deus é fiel ao que nos diz. Deus é fiel. Meus irmãos, uma das fases mais complicadas que nós passamos, que às vezes a gente até se esquece que passou, foi a fase da pandemia, onde nós ficamos quase que todos isolados em seus quadrados, isolados em sua casa, isolado em seu quarto, isolado em seus lugares. E nós como igreja também, nós vínhamos para esse lugar para fazer as nossas lives, cheios de compromissos que tinham sido assumidos e que precisavam ser saudados. E nós dizíamos: Deus, os compromissos foram assumidos, e nós acreditamos que o Senhor está à frente de tudo isso. E meu irmão, naquela fase que eu entendo ter sido a fase mais difícil que nós aqui enfrentamos, Deus, Ele foi fiel em cada compromisso que nós como igreja tínhamos assumido. Deus, Ele foi fiel. Deus, Ele abençoou o seu povo. Deus, Ele abençoou a sua igreja. Deus, Ele favoreceu o seu povo de uma maneira linda e maravilhosa. Então Deus é fiel. E nós éramos, naquele tempo, desafiados a continuar falando da fidelidade de Deus, continuar dizendo que Deus era fiel, embora estivesse acontecendo uma série de coisas que assustava todo mundo. Acontecia uma série de coisas que deixavam todas as pessoas atônitas, sem saber direito. E algumas perguntavam para nós: pastor, como é que vai ser? Eu falei: olha, como que vai ser, eu não sei exatamente, mas eu quero confessar, eu quero declarar a promessa de Deus sobre as nossas vidas. O nosso Deus é fiel e Ele vai cuidar de nós.
E tem gente aqui que sabe exatamente o que eu estou dizendo. Que Deus foi fiel. Mas na vida de igreja, nós precisamos. Deus é fiel em suas promessas. Que nós como igreja, nunca nos esqueçamos da promessa que Deus fez a nós. E que a gente ande segundo aquilo que Ele tem nos orientado. Mas há uma outra situação que a gente precisa observar. Veja o verso 24 de Hebreus 10. Consideremos-nos também uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Querido, a comunhão é uma bênção. A comunhão na vida de igreja é uma bênção. E a gente precisa fazer com que isso cresça em nossas vidas. Comunhão. Consideremos-nos também uns aos outros, isso é comunhão. Consideremos uns aos outros para nos estimularmos ao amor, às boas obras. A comunhão é uma bênção, mas ela também é uma responsabilidade. E a responsabilidade da comunhão não é de uma pessoa, é do todo. A responsabilidade da comunhão não é do pastor somente. A responsabilidade da comunhão não é dos obreiros. A responsabilidade da comunhão não é dos líderes de ministério. A responsabilidade da comunhão é nossa. A responsabilidade da comunhão é sua, é minha, é nossa. Somos nós que promovemos comunhão. Somos nós que promovemos unidade. Eu me lembro da palavra de Paulo à igreja de Corinto. Paulo dizia assim: rogo-vos, pois, irmãos, eu rogo a vocês, que vocês pensem, que vocês se esmerem, que vocês se esforcem por andar de uma maneira uniforme, que vocês se esforcem para andar em unidade. Então a comunhão é uma bênção, mas ela é uma responsabilidade. Se aproximar uns dos outros. E quando a gente pensa em comunhão, a gente logo pensa em relacionamentos. Relacionamentos que são provocados à medida que a gente vai convivendo. Relacionamentos que são provocados à medida que a gente vai andando junto. Meus irmãos, se tem uma das coisas que eu sinto muito no meu coração às vezes, é de não conhecer algumas pessoas que hoje frequentam a nossa igreja. Não as conheço. Eu já fui em vários estabelecimentos de pessoas me cumprimentarem e dizerem a mim: Pastor Ronaldo, e eu: olá, tudo bem? E eu, dentro de mim, tentando imaginar de onde era aquela pessoa. E aí eu perguntava para ela: você está me cumprimentando? Qual é a igreja que você frequenta? Pastor, eu sou da Viver em Cristo. Eu: que benção, igreja boa. Igreja muito boa, os pastores lá são uma benção. Eu fico sem graça. Por quê? Porque eu entendo que talvez sejam pessoas que às vezes não tenham muitas amizades aqui dentro. Elas vêm à igreja, elas frequentam a igreja, elas amam a igreja, elas dizimam na igreja, elas ofertam na igreja, elas têm alegria de estar nesse lugar, mas elas não criam muitas amizades. Elas não criam muitos relacionamentos. E é claro, meu irmão, que muita gente não cria relacionamentos, sabe por quê? Porque se feriu em algum momento, porque se machucou em algum momento. E é claro, meus irmãos, que na vida de relacionamentos, às vezes a gente se machuca. A gente se machuca. É normal que no meio da caminhada, a gente tenha que se aproximar de alguém em determinado momento, e a gente tenha que pedir perdão para ela. E a gente tenha que dizer: você me perdoa por aquela situação, por aquela palavra, por aquilo que eu lhe disse, por aquilo que eu lhe fiz. Você me perdoa? E na verdade, as pessoas, quanto mais perto elas estão uma das outras, mais elas se sentem, mais elas se compreendem, mais elas se conhecem. Eu tenho o costume de dizer aqui, e eu já disse aqui várias vezes, que não tem alguém que me conheça mais aqui nesse lugar do que a dona Nelma. A dona Nelma é a que mais me conhece. A dona Nelma é a que mais me conhece. E ela sabe que tem algumas coisas em mim que são chatas. E os que andam perto de mim acabam percebendo essas coisas chatas que eu tenho também. Mas mesmo assim, andam comigo. Caminham comigo.
E a gente tem que aprender a viver dessa maneira, a lidar com as pessoas, até com a chatice que elas têm. Porque todos nós aqui temos as nossas chatices, mas a gente precisa nos considerar. Consideremos uns aos outros para nos estimularmos. Somos chamados a estimular uns aos outros. Estimularmos ao quê? Ao amor e às boas obras. Você foi chamado para estimular o outro. Eu fui chamado para estimular o outro. E o que eu estou fazendo agora é estimulando você. Estimulando você a ser uma pessoa que crê nas promessas de Deus. Estimulando você a ser uma pessoa que considere o outro. Que considere o outro. Independente do conhecimento que ela tenha, independente da classe social que ela tenha, independente, enfim, da maneira como ela seja, independente se ela seja branca, amarela, preta, independente de que ela seja. A gente precisa nos estimular, a gente precisa se amar, a gente precisa estimular o outro ao amor e às boas obras. Quando a igreja caminha unida, ela se torna extremamente forte. Ela precisa disso. Ela precisa. Então o que eu posso fazer para estar mais próximo de alguém? O que eu posso fazer para estar mais próximo do outro? O que eu posso fazer para estimular o outro? Do jeito que a gente é. Ninguém precisa perder a essência. Tem gente que vai ser mais para dentro, tem gente que vai ser mais para fora. Tem gente que vai ser introvertida para dentro e tem aquele que vai ser extrovertido para fora. Tem gente que é extrovertido, gosta de uma conversa fácil. Onde ele entra faz amigos. Onde ele entra ele uns aos outros, cuidando uns dos outros. A gente não pode esperar que só uma pessoa cuide da outra. A Bíblia, o que ela mais tem no Novo Testamento é uns aos outros. Aconselhai-vos uns aos outros, exortai uns aos outros, ensinai uns aos outros, orai uns pelos outros. Tudo é um aos outros. Não tem nada no singular, é tudo no plural. É tudo no plural. É tudo para a gente viver em comunhão, para a gente considerar o outro, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Veja, o verso 23 fala para você guardar firme a confissão da sua esperança, sem vacilar, pois que quem fez a promessa é fiel. Aí o verso 24, olha, considerem também os seus irmãos, a sua irmandade, considere a igreja, considere os seus irmãos em Cristo e os estimulem ao amor e às boas obras. Quando a gente caminhar unido, porque, meu irmão, Deus não ordena a vida e a bênção na divisão. Deus ordena a vida e a bênção na unidade. Se há unidade, vai haver bênção. Se há unidade, vai haver vida. Se há unidade, vai haver sucesso. Se há unidade, se dois de vós concordarem acerca de algo que é feito aqui na terra, vai ser ligado lá no céu. Mas tem que haver unidade. Tem que haver unidade. Unidade, gente, não é a gente gostar da mesma cor. Isso não é unidade. Tem gente que não gosta do azul. Tem gente que gosta do azul. Eu particularmente gosto. Por isso que eu estou de azul. Eu gosto. Mas tem gente que não gosta. Não é isso. Unidade não é o cara gostar da mesma coisa que eu gosto. Unidade não é o cara torcer pelo tricolor ali, ó. É uma camisa ali do Marcos. Unidade não é o cara torcer pelo mesmo time que eu torço. Unidade não é o cara gostar da mesma música que eu gosto. Unidade não é isso. A gente pode ser diferente em tudo isso. A gente pode ter essa diversidade de gosto. A gente pode ter essa diversidade por uma série de coisas, mas a gente ser unido. Nas coisas essenciais, a gente precisa ter unidade. Coisas essenciais. O que é essencial?
É nisso que a gente tem que ter unidade. Agora, o que não é essencial, a gente pode até pensar diferente. Não há problema nenhum. Mas naquilo que é essencial, a gente precisa manter a pegada, manter a caminhada. E para encerrar minha fala aqui com você, veja Hebreus 10, 25. Olha o conselho de Deus. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de algumas pessoas. Antes façamos admoestações, e tanto mais quando vedes que o dia se aproxima. E outra tradução está: não deixemos de nos reunir como igreja, segundo o costume de alguns, mas encorajemos-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que o dia se aproxima. Gente, nos reunimos como igreja. A reunião da igreja, ela é vital para que a gente mantenha a chama acesa. Reunião e igreja. As reuniões da igreja são fundamentais para que a gente mantenha o nosso coração aceso, o nosso coração aquecido. Reuniões, os cultos. É importante que a gente esteja juntos. Eu falava dias atrás de que a gente vem de um tempo que nós ficávamos na expectativa sempre do outro dia, do próximo culto. Se terminava um culto e a gente ficava naquela expectativa do outro culto, do próximo culto. A gente sempre estava nessa expectativa e a gente estava sempre alimentando isso. Querido, é importante que a gente entenda uma coisa, que a primeira chama, aquele fogo que Deus colocou em nós, foi Ele que colocou esse fogo. Agora, para a gente manter ele aceso, a gente tem que colocar lenha, e lenha é vida. Se nós não colocarmos vida, se nós não apresentarmos a vida, não haverá chama, não haverá paixão, não haverá fogo dentro da gente. E sabe como a gente começa a estar incendiado? É quando a gente encara com responsabilidade as reuniões em que a igreja está reunida. Os momentos em que a igreja está reunida. Por isso que o escritor aqui aos Hebreus diz: não deixemos de congregar, não deixemos de estarmos reunidos com a igreja. Pensa numa pessoa que está fria. Pensa numa pessoa que está distante de Deus. Gente, o nosso arqui-inimigo, ele é tão sutil no seu trabalhar. E se tem uma virtude que o nosso arqui-inimigo Satanás tem, sabe qual é? Ele não desiste. O seu arqui-inimigo, o meu arqui-inimigo, ele não desiste. Ele não desiste. Ele trabalha incansavelmente para te tirar da presença de Deus. Ele trabalha incansavelmente para tirar você da presença de Deus. Ele trabalha incansavelmente para tirar você da comunhão com seus irmãos. Ele trabalha incansavelmente para fazer você pensar diferente de tudo aquilo que Deus está dizendo. Aliás, Ele trabalhou incansavelmente lá no início de todas as coisas, quando Adão e Eva foram colocados no jardim. Ele trabalhou incansavelmente dizendo a Eva que não era bem como Deus havia dito. Não é bem como Deus lhe disse, não é bem como Deus lhe falou, não é bem como as escrituras estão dizendo, não é bem como estão se ensinando, não é bem assim. Até que Eva cedeu. Até que Eva passou a ter uma compreensão errada daquilo que Deus tinha para a vida dela. Então, a importância de estarmos juntos, não deixemos de congregar, como é o costume de muitas pessoas que a gente conhece. Você já deve ter estado diante de alguém que lhe disse: olha, não é importante estar na igreja, não é importante você estar ligado a essas coisas. Você já deve ter encontrado alguém assim. A presença de cada um de nós fortalece esse corpo. A presença de cada um de nós é vital. Então a gente não pode deixar de congregar.
Porque é congregando que nós vamos nos encorajar, é congregando que a gente vai se animar, é congregando que a gente vai fazer o que a gente precisa fazer pelo outro. Meu irmão, a gente precisa voltar a essa essência, entender que isso é importante. A gente não pode agir no automático, a gente precisa tentar trabalhar contra isso. A gente precisa de alguma maneira entender isso. A igreja é chamada a viver firmada na esperança, crente na promessa de Deus, impulsionada pelo amor e fortalecida pela comunhão. A igreja precisa andar assim. A igreja precisa estar firmada na esperança. Que esperança? Esperança na fidelidade de Deus, esperança nas escrituras sagradas, esperança na palavra de Deus, impulsionada pelo amor. O ato de congregar tem que ser porque eu amo a Deus. Você precisa amar a igreja porque você aprendeu a amar a Deus. Você ama a Deus e por isso você ama a igreja estabelecida por Jesus. Você ama a igreja. Você não é um inimigo da igreja. Não. A igreja é a noiva de Cristo. A igreja é coluna, baluarte da verdade. A igreja, ela é o lugar que Deus nos colocou nela para que nós desenvolvêssemos a nossa vida. E cada pessoa se adequa à igreja. Nós não vamos um dia entrar no céu e vamos apresentar a nossa carteirinha de membro. Não vamos fazer isso. Não vai precisar disso. Você não vai precisar entregar a sua carteirinha de membro da Viver em Cristo. O meu irmão Batista não vai ter que apresentar a carteirinha de membro da Batista, ou a carteirinha de membro da Congregação Cristã no Brasil, ou a carteirinha de membro dos presbiterianos. Não. Ele vai ter que ser lavado no sangue do Cordeiro. Ele vai ter que ser lavado no sangue de Jesus. Ele vai ter que ser lavado pelo sangue precioso que jorrou lá na cruz do Calvário pela vida dele. E lá no céu a gente vai encontrar os irmãos de tudo quanto é denominação. Você vai encontrar o irmão que vai perguntar para você: e aí? Como é que você chegou aqui? Aí você vai falar: foi pela graça. Você vai encontrar o irmão lá que vai pegar na sua mão e vai dizer: tá ligado. Aí você vai falar: você é da Universal, não é? Por quê? Porque não vai, querido. A igreja é chamada para viver firmada nessa esperança. Que nós, como igreja local, nesse tempo de hoje, a gente continue vivendo firmado na esperança. Que a gente continue sendo impulsionado por amor, gente. O amor tem que impulsionar a nossa vida, o amor tem que inundar a nossa vida. A gente precisa deixar isso ser realmente vivido por nós. A gente precisa disso. E fortalecida pela nossa comunhão. Comunhão. Então eu termino dizendo para você: sigamos juntos, lembrando que aquele que nos prometeu, Ele é fiel para cumprir. Amém ou não amém? Ele é fiel. Ainda que venham dias difíceis. A gente passou vários momentos difíceis. A gente podia começar o nosso culto aqui de novo, para falar das dificuldades que a gente superou. A gente poderia. Quantas superações, quantos momentos adversos. A igreja que confia em Deus, ela permanece de pé. A igreja que confia e se pauta na palavra de Deus, ela vai permanecer de pé. Então eu deixo essa palavra com a gente. Eu deixo essa palavra com você, comigo. Não vamos desanimar. Vamos continuar firmes. Pois Deus está com a gente. E Ele vai nos abençoar. Fiquemos em pé. Guarde firme a confissão da sua esperança, sem vacilar. Pois quem fez a promessa é fiel. Querido, eu vou fazer um apelo totalmente diferente hoje. Eu queria convidar você a vir ao altar. E você vai fazer uma oração aqui pela vida da igreja local. Você vai vir no altar, você vai apresentar a igreja local e você vai fazer um pedido a Deus aqui pela igreja local. Você vai fazer uma oração aqui, você vai falar: Deus. E você vai colocar esse pedido diante de Deus: Senhor, eu quero colocar a igreja
viver em Cristo diante do Senhor. E eu quero dizer isso para o Senhor. Eu queria te chamar, vem aqui à frente. E depois você vai tecer, vai fazer uma oração de agradecimento diante de Deus. Você vai fazer uma oração de agradecimento. Você vai pensar no motivo que você tem para agradecer por tudo aquilo que Deus faz na sua vida neste lugar. Por tudo que Deus faz na sua vida neste lugar. Chegou, curve a sua cabeça. Quero te convidar agora a fazer essa oração. Vocês que estão à frente, os músicos e os cantores que estão aqui, queria que você fizesse essa oração. Eu vou fazer essa oração também. Meu Deus, em nome de Jesus, Senhor, nesta noite, Senhor, nós queremos orar e pedir ao Senhor que o Senhor, ó Deus, nos ajude a viver esta verdade que foi proclamada aqui esta noite. Senhor, nós queremos que a igreja local, Senhor, ela esteja pautada nesse texto, Senhor, nesta palavra do Senhor que nos convida, Senhor, que nos convida a confiarmos, a colocar a nossa esperança no Senhor, a colocar a nossa esperança na sua presença, a colocar a nossa esperança naquilo que é poderoso, naquilo que é vivo, naquilo que é real. E ó Deus, a tua palavra é viva, ela é poderosa. Senhor, nos ajuda a guardar firme a confissão da esperança, que está pautada na tua fidelidade, sem vacilarmos, Senhor, pois o Senhor é fiel e o Senhor nos fez a promessa. Senhor, eu oro para que o Senhor faça com que a tua igreja, ela cresça nesse sentido. Que Deus, nós como igreja também, cresçamos no sentido de considerarmos uns aos outros em amor, Senhor. E nos estimularmos às boas obras, nos estimularmos, Senhor, ao serviço do Senhor a cada dia. Ó Deus, que essa seja uma verdade aqui entre nós. E Senhor, o terceiro pedido que eu quero te fazer está dentro do que foi falado aqui. Senhor, dá uma igreja que tenha alegria em congregar, Senhor, que tenha alegria em congregar, que tenha alegria em estar, ó Deus, nos momentos que a gente se reúne aqui como igreja. Senhor, resgata isso em nós, resgata essa chama, essa paixão dentro da gente. Senhor, o estar na igreja precisa, Senhor, ser uma paixão do nosso coração, porque isso fará com que a gente evangelize lá fora, com que a gente fale lá fora, com que a gente proclame lá fora. Porque, Senhor, se a gente não tem alegria no que realiza, como que a gente vai chamar alguém para provar disso que a gente está vivendo, Senhor? Meu Deus, que o Senhor avive o nosso coração então, que o Senhor avive o coração da igreja local, para viver todas estas verdades a cada dia, Senhor. Nos renova hoje, nos renova nesse tempo, Senhor, para que a gente te sirva de uma maneira muito mais poderosa, muito mais eficaz, e que agrademos ao Senhor na nossa caminhada como igreja. Meu Deus, agora, Senhor, eu faço a minha oração de gratidão. Muito obrigado, Senhor. Obrigado por fazer mais do que a gente pensou. Obrigado por fazer mais do que a gente imaginou. Obrigado por fazer mais do que a gente pediu, Senhor. Obrigado pelas transformações, pelas restaurações. Obrigado pelas curas. Obrigado, Senhor, pela nova mentalidade que o Senhor nos deu no andar contigo a cada dia. Obrigado pelo nosso coração que é transformado. Obrigado, Senhor, pela nossa nova natureza que é fortalecida através das ministrações da sua palavra neste lugar. Obrigado pelos líderes. Obrigado pelos liderados. Obrigado pela membresia da tua igreja. Obrigado pelas crianças, pelos adolescentes, pelos jovens, pelos senhores, pelas senhoras. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem sido bom para conosco. Obrigado pela provisão, Senhor. Obrigado, meu Deus, porque sempre que foi necessário provar-nos de chuva, o Senhor derrama a sua chuva. Louvado seja o teu nome, Senhor. Obrigado, meu Deus, porque o Senhor foi fiel nos detalhes. Oh Deus, muito obrigado, e nos perdoa por não termos observado
os detalhes do teu cuidado, Senhor. Foram tantos detalhes que é bem possível que a gente tenha passado desapercebido por muitos deles, Senhor. Mas, ó Deus, que esta noite a gente tenha os nossos olhos iluminados. Obrigado, Senhor, pelas ministrações deste altar. Obrigado pelos louvores deste altar. Obrigado, meu Deus, pela vida que este altar comunica a todos aqueles, meu Deus, que têm adentrado por estas portas. Obrigado, Senhor, pelos professores das crianças. Obrigado pelos obreiros. Obrigado, Senhor, por cada líder. Oh Deus, muito obrigado, Senhor, por todas as coisas que o Senhor faz. Obrigado pela tua mão neste lugar. Obrigado, meu Deus, porque o Senhor cuida de nós, porque o Senhor vela para que a sua palavra se cumpra em nossas vidas. Senhor, muito obrigado pela tua boa mão, Senhor. Meu Deus, nós levantamos as nossas mãos e te exaltamos. Senhor, que esses dias sejam dias preciosos para nós aqui como igreja. Move os teus servos, cada um deles, Senhor, para que a gente seja tocado, ministrado, para que a gente seja consolado, exortado e edificado, Senhor. Assim nós oramos, meu Deus, agradecidos a Ti, em nome do Senhor Jesus. Volta para o seu lugar cantando para a glória de Deus. Aleluia.